Boa tarde, pessoal. Meu nome é Erickson, né? Eu vou agora começar um mini curso com vocês aqui sobre introdução à detecção de objetos, tá? Esse é um curso introdutório. É só para vocês terem uma ideia dos passos mais básicos para fazer um algoritmo ou um programinha para fazer a detecção de um objeto plano, tá? No caso, se tudo der certo, se o demo não der errado, a gente vai conseguir reconhecer, detectar esse livro aqui, tá? Eu vou tentar fazer o passo a passo aqui com vocês, né? Cada um dos principais passos para fazer a detecção, tá? É importante só, né, fazer um disclaimer aqui que não é esse tipo de abordagem que é utilizado nos algoritmos mais sofisticados para fazer detecção de objetos. Mas os passos existem hoje em dia, como o professor Nível, para quem estava aqui de manhã, falou, né? A gente, o estado da arte atualmente usa redes neuronais, né? Mas ainda é necessário aprender essas coisas que eu vou tentar passar para vocês aqui ao longo esse pequeno mini curso, tá? Bom, mas antes de falar sobre os passos lá para fazer uma detecção de objetos, no caso em particular aqui de um livro, tá? Eu queria falar um pouquinho mais sobre visão computacional e sobre o grupo de pesquisa que eu pertenço, né? Eu sou um dos professores lá do Verlab, tá? E aí, quem estava aqui de manhã teve também uma palestra de um dos professores de lá, que é o professor Douglas Macharetti, né? Quem quiser saber alguns detalhes, né? A gente tem a página, tenta manter ela atualizada o máximo possível. Tem as fotinhas aqui das coisas que a gente faz, a foto do pessoal, os artigos que a gente vem publicando ao longo desses últimos anos, tá? Mas o que significa Verlab, né? O V é de visão computacional. Então, lá a equipe de professores que trabalham com visão computacional tenta desenvolver algoritmos e metodologias para, por exemplo, fazer reconhecimento ou detecção de objetos. A gente também trabalha com várias coisas relacionadas à reconstrução tridimensional ou modelagem 3D. Tá? Então, aqui é um exemplo de um trabalho de mestrado, onde o aluno está preocupado em, dado no mínimo 3 imagens desenhadas por um artista 2D, como gerar um modelo tridimensional a partir desses 3 desenhos, tá? E como pegar esses 3 desenhos e colocar essa textura naquele modelo tridimensional gerado pela metodologia dele. Então, aqui são 2 exemplos, né? Aqui é o exemplo do resultado final com a modelagem e a inclusão da textura. E aqui uma X-Wing, né? Que a gente fez também para mostrar a robustez do algoritmo, tá? Também temos alguns trabalhos sobre reconstrução tridimensional ou geração de mapas de elevação de terreno. Então, esse aqui é um modelo 3D de uma mina. As imagens foram adquiridas com um avião, né, que sobrevoou essa mina. Aqui especificamente foram aproximadamente 1.000 imagens, 975 se não me engano. E com essas 975 imagens, a gente gerou o relevo tridimensional daquela região, com as informações visuais também. Bom, o R, vocês já devem ter suposto, que é de robótica. Então lá a gente tem vários trabalhos, né, com robôs aéreos aqui, por exemplo, são 2 robôs que a gente tem lá, enxames de robôs. Isso aqui são robozinhos pequenininhos, então a gente tem vários, são robôs simples, mas que juntos a gente consegue fazer com que eles façam uma tarefa um pouco mais complexa, né? Outros robôs aéreos. Esse aqui é um octa-robô que está sendo montado lá no laboratório, basicamente para ele conseguir carregar mais coisas, né? E essa é uma preocupação particular minha, porque eu sou o cara que fico querendo pendurar coisas nele, câmeras e mais câmeras, tá? E aí o pessoal da robótica sofre lá com os meus pedidos para pendurar objetos nele. A gente tem aqui um avatar, né? Que a gente montou numa plataforma com o robô Pioneer. Então a ideia aqui é esse robô substituir alguém
né, em um determinado lugar que a pessoa não possa estar lá, mas que precisa estar. Tá? Temos uma cabeça robótica aqui também, só alguns exemplos. Tá? E o a gente gosta de brincar lá, que é de entretenimento. Né? Então, quando a gente não está escrevendo artigos ou fazendo experimento, o pessoal fica brincando com os equipamentos lá. A gente tem um equipamento de captura de movimentos, então volta e meia tem alguém vestido com essa roupa dançando lá na frente para mostrar para os familiares dos movimentos lá em 3D deles. Tá? Bom, sobre o que é essa tal de visão computacional? Tá? Então aqui é uma breve apresentação, né, sobre a disciplina. Visão computacional, ela basicamente está preocupada, é uma disciplina que está preocupada com, dado uma cena real, a cena que nós estamos imersos nela, tá? Usando uma ou mais imagens, de preferência de pontos de vista diferentes, como que a gente consegue gerar um modelo matemático disso? E aí, com esse modelo matemático, a gente consegue fazer várias coisas, tá? Para quem não entendeu esse diagrama, a ideia é mais ou menos assim. Imagine que a gente tem 1, 2, 3 imagens da Pampulha. Então, a gente quer gerar um modelo matemático disso. Tá? Para que esse modelo matemático pode ser usado? Né? A gente pode usar ele para extrair informações de alto nível. Tá? A gente pode saber quantas pessoas estão em uma determinada cena, qual que é a posição daquelas pessoas, quais são os tipos de objeto, tem cadeira, tem mesa, tem carro ali, e qual que é a estrutura tridimensional também. Aquela sala é uma sala quadrada, é um auditório que tem uma determinada inclinação. Tudo isso são perguntas que a disciplina de visão computacional tenta responder usando imagens, uma ou mais imagens. Tá? Não, então por que usar câmeras? Né? Ora, porque com câmeras a gente consegue extrair informações ricas da cena, como informações visuais, informações de cena, todas a um baixíssimo custo. E o mais importante, tá? Câmera está em todo lugar hoje em dia. Tem uma câmera aqui nesse notebook, tem uma câmera ali, tem outra câmera ali. E eu acho que se eu contar o número de pessoas aqui e usar esse número para falar qual é o número de câmeras, mais um que é o celular que eu tenho no bolso, eu não corro o risco de errar. Tá? Então, a gente tem uma porção de câmeras e possíveis candidatos para gerarem dados para a gente trabalhar com eles. Isso pagando muito pouco, tá? E tendo bastante riqueza de informação da cena onde aquelas imagens foram adquiridas. Ok? Agora, o ponto é o seguinte, então isso significa que eu estou falando que vocês agora vão virar o rei do Photoshop? Né? Eu tenho centenas de milhares de câmeras e posso usar essas centenas de milhares de câmeras para fazer várias montagens de gatinhos? Não, não é isso. A ideia, eu acho que eu vou ter que clicar aqui. A ideia é usar essas câmeras para, por exemplo, gerar um mapa digital de elevação de um determinado relevo. Então, aqui nesse vídeo, vocês podem ver que a gente consegue agora navegar em uma mina sem estar lá, com bastante detalhes daquela mina. Uma outra preocupação também que nós temos agora que a gente tem um robô, poxa, que voa e que a gente pode comprar por um preço razoável, agora a gente pode usar ele para fazer a reconstrução tridimensional de objetos de nosso interesse. Aqui no caso a gente fez um experimento rápido lá com a Vênus de Milo, que fica em frente à Escola de Belas Artes, mas, por exemplo, uma das preocupações que a gente tem é de fazer de ter o modelo tridimensional e com as informações visuais da arquitetura, por exemplo, de Ouro Preto. Tá? Então não dá para uma pessoa ir com uma câmera e ficar tirando fotos por lá
e depois tentar fazer essa reconstrução. Porque existem algumas igrejas lá muito altas, grandes, né? E a gente poderia fazer isso com os robôs, com a ajuda do pessoal da robótica, né? Como eu já mencionei, um outro exemplo de aplicação, uma vez que a gente tem agora, pode adquirir esses dados visuais com baixo custo, né, usando as câmeras, é fazer o reconhecimento de objetos. Então aqui eu estou reconhecendo que tem um boné aqui e do outro lado reconheci que tem uma latinha de refrigerante. Então para que isso serviria? Tá? Serviria para a gente gerar um mapa semântico. Então aqui é um dos nossos robôs que está dando uma volta ali no prédio antigo, aqui do ISEX, no terceiro andar. Então ele vai dar essa volta. Aqui ele vê a imagem e aqui ele está vendo a informação de profundidade da cena. Então ele tenta detectar aonde que existem alguns objetos e colocar esses objetos no mapa. Tá? Então, imagina, agora em vez de você ter um mapa como esse aqui, né, cheio de tracinhos, agora a gente pode ter um mapa falando, olha, tem uma lixeira nessa região, tem um robô redondo aqui, por algum motivo tem um cone ali no terceiro andar. Tá? Alguém deixou um computador perdido aqui nesse corredor. Então, isso é muito mais rico para um humano olhar esses dados e tomar alguma decisão em cima deles, e não só um humano, mas também um robô. Né? Imagina que o robô que vocês têm, ele tem a seguinte tarefa: pegar uma Coca-Cola e trazer para a minha sala, por exemplo. Então ele tem que saber, primeiro, o que é a Coca-Cola. Segundo, aonde raios vende esse negócio chamado Coca-Cola e onde esse negócio está. Depois de feito todas essas análises, ele vai chegar e usar os algoritmos de navegação e localização dele. Mas até ele começar a rodar esse algoritmo, ele vai precisar compor esse mapa. Tá? E a gente só consegue fazer isso usando algoritmos de detecção e reconhecimento de objetos. E claro, para quem estava aqui mais cedo, né, na palestra do professor Douglas, deve ter visto esse vídeo. Tá? Então aqui a gente tem um PR2 dobrando roupa. Tá? Então aí, não sei se vocês notaram, mas no início do vídeo, tá? Deixa eu voltar aqui. Olha lá, ele pega o objeto e fica olhando para o objeto em diversos ângulos. O que ele está fazendo ali? Ele está reconhecendo qual que é o objeto que ele tem em mãos, ou em garras, né, nesse caso aqui, e definindo, tomando as decisões do que ele vai ter que fazer com aquele objeto. Tá? Então, claro que existem diversos algoritmos super complicados para ele fazer todos esses movimentos com os membros robóticos dele, mas antes de tomar essa decisão, ele precisou saber que aquilo que ele tem em mãos é uma toalha com uma determinada propriedade. Tá? Recentemente eu estive em Manaus e estava dando um curso de Sensing e mostrei isso, né? E, claro, quando eu mostrei isso, por exemplo, para os meus familiares, foi uma comoção geral. Eles falaram assim, poxa, você tem um robô lá no seu laboratório que dobra roupa? Mas com quanto que custa esse robô? Esse robô especificamente custa $500 mil. Custava, que agora ele não é mais vendido. Tá? Ele é um pouco caro. Tá? E agora, na verdade, depois que a Google comprou a empresa que construía ele nem está sendo vendido mais. Tá? Mas pior do que os valores envolvidos para ter um robô desse, é o trabalho que a gente tem para gerar os algoritmos para fazer essa atividade que parece ser tão simples quanto dobrar uma roupa. Né? Imagina o seguinte, a cena é onde nós estamos, né? Em geral é um ambiente com 3 dimensões, tá? E aí a imagem,
é uma medida da cena. Ela mede as coisas que estão ali na cena. E é uma imagem que só tem 2 dimensões, né? Para você escolher um pixel, por exemplo, aqui, você só precisa falar o x e o y, 2 dimensões, ok? Então, essa informação toda em 3D, ela está sendo codificada em uma estrutura com 2 dimensões. Já de cara, a gente consegue perceber que existe uma perda de uma informação aí, tá? E essa perda, ela é razoavelmente complicada, porque aquela imagem a gente poderia achar que era um círculo construído no chão, mas na verdade o que a gente tinha era uma estrutura bem mais complexa que um simples círculo desenhado em um plano, tá? Então, as informações da cena, elas estão todas codificadas na imagem. Recentemente, eu mandei essa foto para um amigo meu. Isso causou uma comoção enorme na filha dele. Ela falou, meu Deus, olha o tamanho do cachorro do seu amigo, eu quero um. Ela queria um cachorro daquele tamanho de qualquer jeito. O desespero do pai me levou a mandar uma outra foto para ele mostrar para ela. Falei, não, o cachorro não é desse tamanho, tá? O cachorro é bem menor do que isso. Mas por que aconteceu que ele ficou tão grande nessa foto? Ora, por causa do processo de formação da imagem. Isso engana até mesmo o nosso cérebro, que tem várias centenas de milhares, né, milhões de anos de evolução. Tá? Então, pega, por exemplo, esse caso aqui. Né? Inicialmente, você acha que esse palitinho aqui é maior do que o de cá, mas não é, é do mesmo tamanho. Né? Se você pega essa área e essa área, fala, essa área aqui ela é diferente dessa. Não, é a mesma área. Tá? Você pega um objeto como aqui, você coloca a bolinha aqui, ao invés dela subir ou não subir, ela para aqui. É porque aquilo ali não era uma subida e uma descida. Essas dois objetos que o B parece ser menor que o A, ou o A parece ser menor que B, dependendo da posição, mas na verdade eles são do mesmo tamanho, é a mesma figura. Tá? O mesmo acontece para esse caso aqui, né? Com essa configuração fica parecendo que você não tem quadrados aqui, você tem lados do quadrado que não são perpendiculares, né? Que estão convergindo. Mas é só por causa da disposição deles, um em relação ao outro. Tá? Agora, se isso confunde a gente, imagina um computador, que na verdade, quando pega uma imagem dessa, vê um monte de números numa tabela de 2 dimensões. Então, aí eu pego, mostro um robô aqui fazendo, né, dobrando roupa, identificando objetos no caminho, e agora eu falo que tem essa dificuldade toda. Né? Então a minha sugestão é, fique calmo e estude visão computacional, né? Porque é aqui que a gente vai tentar resolver todos esses problemas, dadas essas limitações. Então, ao longo desse mini curso, tá, eu espero ter convencido a todos que é importante esses problemas da disciplina de visão computacional e que eles, infelizmente ou felizmente, não são triviais de serem resolvidos. Tá? Né? Porque senão a gente não teria coisas interessantes para trabalhar nela. Então, nesse mini curso, eu vou falar especificamente de uma forma de fazer detecção de objeto, tá? E eu vou usar uma biblioteca, né, que chama OpenCV, uma biblioteca livre, disponível, a licença dela é BSD, isso significa que, se você fizer um novo algoritmo usando a biblioteca, empacotar, você pode vender e ficar rico, vender sua empresa para a Google, por exemplo, e embolsar o dinheiro, você não precisa pagar ninguém. Com algumas exceções, tá? As partes que são protegidas por patentes, você consegue desligar facilmente e tem substitutos. Quem que usa atualmente? O Google, essa empresa aqui, que na verdade agora foi comprada pelo Google, tá? Ela contém
um monte de bibliotecas e estruturas de dados que a gente precisa usar o tempo inteiro. E aí você não precisa reimplementar nada, só usa uma funçãozinha que está lá. Então, é uma mão da roda. Tá? Ela é escrita em C, tá? Inicialmente ela foi escrita em C, agora ela foi portada para C++. Tem para Windows, Linux, macOS, Android, iOS, roda no Raspberry Pi. Tem interfaces para Python e para Java. Tem umas interfaces também para C#, para Ruby. Inicialmente, essa biblioteca ela surgiu, foi escrita em C, ela surgiu com a Intel. Foi a Intel que deu o primeiro passo. Depois ela ficou livre, né? E aí todos os exemplos que eu mostrar aqui são dessa versão aqui 3.1.0 e vão ser em Python, porque fica mais fácil de eu rodar aqui no computador, não precisa compilar, né, para vocês verem. Tá? Então vamos lá. O problema que eu vou querer tratar com vocês aqui é o problema de detecção de objetos. Como que eu poderia exemplificar esse problema com imagens, né? Imagina o seguinte, eu tenho a imagem desse objeto aqui, que é um livro, tá? E tem a imagem desta cena, onde possivelmente esse objeto está lá. Então vocês veem aqui que o livro está lá de fato, tá? E tem uma caixa, eu acho que de cereal aqui, tem um outro livro aqui atrás, tá? E aí eu quero um algoritmo que, dado essas duas imagens, a imagem do objeto que eu estou interessado e a imagem da cena onde eu quero encontrar o objeto, o algoritmo vai basicamente fazer vai fazer indicar onde que esse objeto está aqui com essas retas vermelhinhas aqui. Esse que é o problema. Tá? Então, a forma mais direta para resolver esse problema, alguém tem alguma ideia, assim? Se vocês tivessem esse problema. Duas imagens, uma de um livro e outra de uma cena. Vamos supor o caso dessa imagem aqui. Vamos supor que você queira encontrar essa estátua dessa face aqui. Como que vocês fariam? Vamos supor que você tem aquela imagem ali. É uma coisa que eu já vi fazer com letra, né? Você passa como se fosse pequenos vetores na imagem, acha proporções entre, por exemplo, com letra que eu já vi, você vai fazer vários vetores em várias direções. E vai achar quais vetores que cruzam em quais pontos e as proporções de cada um desses vetores entre si. Essas não é a solução mais ingênua. Essa é uma solução até sofisticada. Na verdade, é a solução que a gente vai adotar aqui. Mas tem uma solução mais direta do que essa. Alguém consegue pensar, se vocês tivessem esse problema? Exatamente. Olha só, você tem uma cena e tem outra imagem aqui que é um padrão. Você quer encontrar esse padrão nessa imagem. O que você faz? Pega essa imagem aqui e sai percorrendo pela cena, até que você a encontre ou não. O que a gente espera quando pega um padrão e anda com ele pela cena? Toda vez que você colocar ele em algum lugar, você vai medir a semelhança daquele padrão com aquela região onde você colocou. Nós esperamos que em algum momento vai dar um pico. E onde der esse pico, existe uma alta probabilidade de que o objeto que você está procurando está lá naquela região. Ok? Então, vamos supor aqui, eu tenho uma imagem M por N, N é M vezes N, e uma outra imagem do objeto P por Q. O P e o Q são menores que o M e o N. Qual que é o problema dessa abordagem? Exatamente.
Imagina que você tirou a foto do seu objeto e o objeto na cena, a câmera estava um pouco mais distante do que quando você tirou a foto para criar o padrão. O que vai acontecer com o tamanho do objeto na cena em relação ao tamanho do objeto que você tirou para criar o alvo? Ele vai ser menor, não vai? E se a imagem, e se a câmera estiver mais próxima, o que vai ser? O que vai acontecer? Ele vai ser maior, correto? Então, né, basicamente o que a gente vai, essa forma de corresponder, você tem um patch, você vai descrever ele usando as intensidades do pixel e vai tentar encontrar regiões similares, tá? O problema é que para fazer isso, para cada vez que você colocar o seu padrão em algum lugar, você vai ter que comparar todos os pixels do padrão com todos os pixels da região onde é que ele está. Isso é P vezes Q vezes. Se você for fazer isso para todos os pixels da imagem, você vai ter M vezes N vezes P vezes Q. Né? Então, vamos supor um exemplo absurdo, tá? Que tanto o padrão quanto a imagem tenha tamanhos muito grandes. Tá? O M, o N, o P e o Q são aproximadamente iguais. O nível estava cobrando o PAA aqui hoje mais cedo de vocês, né? Qual que vai ser a complexidade num caso como esse? Vai ser elevada à quarta potência, né? A gente já foge como um louco de problemas que são quadráticos. Cúbicos, então, nem pensar. Agora imagina um problema quadrático, tá? Agora tem um problema maior ainda, tá? Vamos supor que esses valores aqui são baixos, o P e o Q, o seu alvo é pequeno. Ora, a gente ainda tem que considerar a possibilidade de ter escalas diferentes e da imagem ser adquirida com rotações diferentes da câmera. Então, como que a gente poderia resolver com escalas e rotações diferentes? Como que vocês resolveriam? É bem simples. Eu guardaria várias escalas do meu alvo, várias rotações e várias escalas e rotações também da cena. Concordam? E aí eu ia fazer esse teste que eu tinha feito para cada uma dessas possibilidades. Ficou mais caro ainda. Né? Agora tem um problema que mesmo se você tiver um cluster gigantesco de computador para fazer isso, você não vai conseguir resolver o problema de oclusão. Imagina que eu quero identificar ou detectar, né, esse tênis aqui e esse telefone. Bom, do jeito que está aqui, moleza. Se você tem a imagem do tênis e a imagem do telefone, você não teria muitos problemas se usasse várias escalas e possíveis várias rotações, tá? Mas e se você tiver uma situação como essa? O telefone e o tênis estão lá. Só que tem alguém colocou uma caixa de cereal ou um livro aqui em cima do tênis. Parte dele está ocluída. Né? Como que a gente poderia resolver isso? Então, a pergunta, né, que a gente vai responder aqui para esse caso, as perguntas, né, assim, como que a gente pode melhorar a correspondência entre duas imagens, tá? Oi. Acabou a bateria. Como que a gente pode melhorar a descrição de um determinado pixel? Porque agora, para eu verificar se uma região ela é igual a outra, eu preciso olhar toda a vizinhança em volta dele. E se tiver uma rotação ou uma escala, isso fica tudo mais complicado. Como que eu posso, né, qual que é a forma de melhorar, de responder essas duas perguntas
Na verdade, a grande pergunta é assim, é de fato necessário a gente usar todos os pixels de uma imagem? Se eu tenho uma imagem de um livro, eu preciso usar todos os pixels daquele livro para encontrar ele na cena? O que vocês acham? Tomara que não, né? Porque se for necessário, quando tiver oclusão, não vai ser possível você encontrar aquele livro lá na sua cena. Então, não é, né? A resposta não é necessário. E uma das formas de fazer isso é seguindo 3 etapas principais. A primeira etapa, deixa eu ver se pelo menos o laser está funcionando. Que estranho. A primeira etapa é selecionar os pixels mais interessantes da sua imagem. Nem todos os pixels vão ser interessantes igualmente. Então, aqui esses pixels mais interessantes estão sendo representados por esses pontinhos vermelhos aqui. O primeiro ganho que você tem disso, imediatamente, é a redução no custo computacional. Agora, não é necessário você, por exemplo, usar 600 vezes 480 pixels. Você só precisa usar 2.000 pixels. Tá? O segundo passo é descrever cada um desses pontos selecionados. Então, a gente vai ver formas de pegar cada um desses pontos e dar uma assinatura para ele. É uma forma de identificar aquele ponto. Por quê? Porque depois eu vou querer fazer a comparação dos pontos que estão na imagem do livro com os pontos que estão na imagem da cena. E aí, se eu conseguir casar um com o outro, eu acho o livro lá na cena, se ele estiver lá na cena. Dúvidas aqui? Então, o primeiro passo, né, é fazer essa seleção, esse subconjunto de pontos de uma imagem. Tá? E a escolha desses pontos, elas podem ser tais que maximize propriedades que a gente quer que aqueles pontos tenham para melhorar a detecção do objeto, por exemplo. Tá? Então, uma primeira forma de selecionar esses pontos seriam pegar só as quinas. Tá? Então, eu vou pegar e na minha imagem, onde que tiver quina, eu vou selecionar como um ponto de interesse. Tá? E o que é uma quina, né? Uma quina é basicamente a região onde 2 bordas fortes se encontram. Então, aqui eu tenho essa borda aqui, essa borda está se encontrando. Eu tenho essa borda e essa borda aqui estão se encontrando. Aqui eu tenho uma borda e outra borda. Tá? Por que vocês acham que quinas são interessantes? Elas têm 2 propriedades fantásticas. Tem uma terrível, né, que aquela famosa lei da atração do dedo mindinho, né, na quina. Mas não é essa, não. Borda? Quem falou? Cadê? Ah. Não. Não. Alguém mais? Sim, a quina ela é invariante à rotação. Por que ela é invariante? O que significa uma quina ser invariante à rotação? Significa que se eu tirar uma foto assim, e depois rotacionar a minha câmera assim, e tirar outra foto, quando eu olhar para onde que aquela quina estava, ela continua aparecendo o quê? Uma quina, não é? Parece bobo, mas isso é um negócio importantíssimo. Então, significa que, independente da região, da rotação que você fizer na sua câmera, quando você olhar para a imagem final, aquele negócio vai continuar com as mesmas propriedades que o definem como quina. Tem uma outra propriedade também. Alguém quer fazer uma tentativa? O que acontece numa região de quina? Existe uma descontinuidade de superfície ali imensa, não é? A quina, ela basicamente daqui para cá,
é outra superfície, daqui para cá é outra superfície, daqui para cá é outra superfície. Essa descontinuidade cria um padrão com a variação de intensidades de pixel muito interessante para a gente poder usar isso para depois descrever aquela quina. Quer ver? Imagina que eu escolho, ao invés de escolher essa quina, eu escolho esse pixel aqui, ó. Ali naquela região toda branca. Qual que é a diferença? Vamos supor, né, que a imagem é isso tudo aqui. Eu escolhi esse ponto. Qual que é a diferença deste ponto para este ponto? Em termos de intensidade de pixel? Nenhuma. Né? Todos dois têm uma região aqui que é tudo branco. Ah, não, mas você está pegando uma região homogênea. Aí não vale. Não, olha aqui. Pega essa região aqui onde tem esses tijolinhos. Se eu pegar esse ponto aqui, ou este ponto aqui, que está numa posição completamente distinta, e faz parte de uma outra região, eles são muito similares. Porque a variabilidade na vizinhança é pequena. Isso não acontece em quinas. Por causa dessas duas propriedades, as quinas elas são extremamente adequadas para fazer rastreamento de objeto. Por quê? Porque se você estiver rastreando as quinas, quando o objeto se mover, rotacionar, você consegue ainda encontrar aquela quina. Fazer a triangulação tridimensional, tá? Então aqui é basicamente encontrar onde que a quina, para onde que a quina foi, depois que a sua câmera sofreu uma rotação, uma translação. E, no nosso caso aqui, para reconhecer ou detectar objetos. Tá? Então, essas quinas elas são boas características para a gente fazer o casamento entre regiões de imagens distintas. Tá? Então, esse aqui é um códigozinho em OpenCV para fazer a detecção de quina. Tá? Aqui eu só estou importando as bibliotecas, né? Esse import CV2 aqui é para eu importar a biblioteca da OpenCV. Eu leio uma imagem aqui, né? Transformo essa imagem em em tons de cinza, tá? Pego essa imagem e coloco ela em ponto flutuante. Por quê? Porque quando eu for processar, isso é o que eu sempre falo lá para o pessoal de visão computacional, da disciplina. Imagina o seguinte, quanto que é 2 dividido por 4 dividido por 2? Quanto? 2. Quanto que é 1 dividido por 2? Hã? Meio? Depende. Se for inteiro é 0. Né? Se você pegar 1 e dividir por 2, e se a sua variável for inteira, o resultado vai dar 0, correto? Então, por isso que eu pego aqui a imagem e transformo em um ponto flutuante, para eu poder fazer contas com ela, tá? E aí depois eu vou e chamo uma funçãozinha que chama Corne-Harris, tá? Que usa o detector de Harris. E aí... Aqui eu estou basicamente usando um operador de dilatação só para colocar as quinas mais gordinhas para ficar fácil de ver. Tá? Defino um limiar aqui, o que ele vai me retornar aqui? Esse dest, né, essa dst aqui, vai ser ela vai conter todas as respostas da quina. Vão ter quinas com as respostas maiores, umas com as respostas menores. Então eu estou selecionando todas que têm 1% do valor da maior resposta daquela cena. E vou e pinto de vermelho. Tá? Então, aqui é o resultado que a gente teve. Todos esses pontinhos vermelhos aqui foram quinas que foram detectadas. Então, vocês podem perceber que aqui não foi detectado nada, porque não tem quina aqui, né? Mas detectou uma quina aqui, detectou aqui, detectou aqui. E notem que a quina ela pode ser tanto uma representação de uma descontinuidade de superfície, né? Esse livro aqui ele termina nessa região. Se você dá um passo aqui para frente, você vai cair na mesa. Ou pode ser também
uma informação de textura. Isso aqui é a mesma superfície, não existe descontinuidade aqui nessa superfície, a não ser descontinuidade visual. Aqui está amarelinho, aqui fica azulzinho. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, vamos para os demos aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Ah, tá. Acho que esse não mesmo. Então, se eu rodar aqui, ele me mostra lá a imagem que eu já tinha mostrado anteriormente. Se eu pegar aí, por exemplo, aumentar aqui, agora eu quero 10%, só quero as quinas que tem 10% da maior resposta, ou um valor maior que seja 10% o da maior resposta. O que vai acontecer? O número de pontinhos vermelhos ele vai diminuir, né? Porque eu vou ter quinas, em geral, o conjunto de quinas retornado tem as quinas fortes, as quinas fracas e as quinas medianas, tá? Então, se eu for aumentar esse limiar, o que eu estou fazendo é ficando cada vez mais rígido. Eu só quero aqueles pontos que sejam muito, muito quina. Tá? Por exemplo, se eu colocar aqui 30... Oi? Só um pouquinho aqui, tá vendo? Bom, como já falaram aqui, né, uma das importantes características da quina é que ela é invariante à transformação de rotação. Tá? E, em geral, os algoritmos, né, que a gente usa, o Harris, por exemplo, ele é invariante à rotação, porque ele basicamente faz uma análise sobre os eixos principais de uma elipse que é calculada a partir de uma região onde a quina se encontra. E esses eixos das elipses, eles não mudam, não ficam maiores ou menores quando você rotaciona. O que acontece é que a sua elipse rotaciona. Então, como eu avalio só esses eixos aqui, quando você pega a quina e rotaciona ela, o resultado é que a elipse vai pegar e ser rotacionada. Mas você está olhando como que esse eixo se comporta em relação a esse. Então, não muda nada. Tá? Agora, tem um problema grave, é que o Harris, por exemplo, não é invariante à escala. Tá? Então, imagine que você tem essa região da imagem. Quando você for avaliar se uma determinada região é uma quina, você vai colocar uma janelinha ali e vai avaliar o comportamento do padrão dos pixels dentro daquela janela. Então, se eu olho aqui dentro, está com cara que isso é quina, não é? Agora, se a câmera se aproxima demais do objeto, ou o objeto da câmera, o que vai acontecer é que essa região aqui ela vai ficar grandona assim. E aí, se eu uso o mesmo tamanho da janelinha, eu vou ter uma janelinha aqui, outra aqui, outra aqui. Isso aqui não determina uma quina. Tá vendo? É uma reta, outra reta, outra reta. Então, ele não vai conseguir detectar isso. Essa quina aqui, ela não vai ser detectada porque a câmera estava muito próxima do objeto. Então, a forma de resolver isso é usando os pontos de interesses, ou key points. Tá? A principal tarefa de um algoritmo de detecção de key point é dar um score, um valor para cada um dos pixels. Tá? E esse valor ele vai ser maior conforme o quão importante esse pixel é. Então, por exemplo, notem que aqui eu tenho uma região bastante interessante, porque tem uma variação de pixel aqui, de intensidade de pixel bem característica. Tá? Então, aqui eu coloquei na mão só para ilustrar, né, 2,71. Aqui, como esse ponto aqui está numa região homogênea, eu gostaria que ele tivesse uma resposta mais baixa, porque aquela região é homogênea, tudo branco, ou tudo preto, ou tudo vermelho, então ele vai ter um score mais baixo. Tá? Essa diferenciação você fez em função do grau da tonalidade?
Então, aqui foi no olhômetro, né? Eu coloquei só para ilustrar, mas todos os detectores de pontos de interesse, eu vou falar aqui key point, tá? Mas é ponto de interesse, key point, é a mesma coisa. Ele vai ter uma forma de dar esse valor. E essa forma sempre vai tentar fazer com que regiões homogêneas tenham valores baixos. Regiões com alta variabilidade tenham valores altos. Ok? Aí vai variar de detector para detector. Opa! E, por exemplo, outra coisa que esse score tem que representar, e isso é importantíssimo, é a repetibilidade daquele pixel, ou seja, se eu mover a minha câmera, né, se eu tiver uma transformação de rotação, translação, escala, se eu tiver um ruído, se a iluminação ela ficar maior ou menor, qual é a probabilidade de que o seu algoritmo detecte aquele key point novamente? Então, o quão repetível é? Isso é importantíssimo, porque se você tem um algoritmo que só consegue detectar key point sobre um conjunto fechado de transformações muito específicas, ele não vai servir para muita coisa, né? A outra coisa é que ele sempre dê prioridade para as regiões onde exista que seja fácil de você distinguir aquela região em relação a outras. Então é o problema da região homogênea. Se está tudo branco, qualquer pixel ali pode fazer parte daquela região. Ou tudo preto, ou tudo de uma cor só, tá? Agora, tem uma coisa que é importantíssima, que é a eficiência. Esses caras, eles têm que ser muito, muito rápido. Por quê? Naquele pipeline que eu mostrei de detecção, a primeira coisa que a gente fazia era, de detecção do objeto, a primeira coisa que era feita é a detecção dos pontos de interesse. Se eles são lentos, não importa o que você faz para frente, vai ser lento. Então, eles não podem ser gargalo. Então, eles têm que escolher pixels repetitíveis, distintos, com regiões distintas e ser muito rápido. Tá? Oi. Então, por exemplo, aqui é um códigozinho, né, de OpenCV em Python. De novo, o que eu fiz? Eu estou carregando aqui a imagem do livro, tá? Aí eu transformo essa imagem em tons de cinza, tá? Crio um detector aqui, no caso eu estou criando um detector que chama Orb, e aí eu dou a imagem para ele e peço ele para detectar os pontos de interesse, os key points. E aí ele me dá uma lista de key points aqui, tá? E aí aqui eu estou desenhando os key points, né? Estou desenhando os key points retornados pelo detector, né? E salvando nessa imagem. Aqui é uma flagzinha só para mostrar todas as propriedades dos key points. Em geral, um key point ele vai ter 3 valores, tá? A escala de detecção, a orientação característica e o score, né? O quão forte aquele key point é. Então, por exemplo, aqui na imagem, o raio está representando a escala de detecção, então vocês percebam aqui que eu tenho aqui círculos menores e círculos maiores, né, o tamanho do círculo, né? E aí eu tenho um raiozinho aqui, ó, que representa a orientação característica daquela região, tá? O score não dá para mostrar aqui na imagem, não. A OpenCV tem vários detectores disponíveis lá para serem usados. O mais famoso é o SIFT, né? Qualquer pessoa que já trabalhou com imagens ou robótica já ouviu falar esse nome na vida. Se não ouviu é porque tem alguma coisa de errado, né? O SIFT foi um dos detectores de maior sucesso. Tem o BRISC, tem o FAST, tem o Orb, tem o SURF, tem um monte lá, tá? Inclusive o SIFT, ele é patenteado. Então, para você usar ele na biblioteca OpenCV, você tem que explicitamente ligar um módulo que chama non-free
e aí você tem que compilar a biblioteca com aquele módulo ligado. Tá? O Surf também é patenteado. Mas o Orb é tão bom quanto ele e não tem patente. Tá? Patenteado significa que se você for fazer dinheiro com isso, você tem que pedir permissão ou pagar royalties. Agora, se você for fazer pesquisa, gerar paper, né? Aqui na universidade a gente usa o tempo inteiro e eu nunca paguei $1, 1 centavo de dólar para o Lowy, que foi o cara que criou ele. Tá? Só uma curiosidade, né? O Swift ele levou 10 anos para ser criado e atualmente é o artigo em visão computacional mais citado. Só um artigo tem 30 mil citações. E é um artigo de 1999, não é um artigo nem antigo, né? Artigo bem recente. Bom, agora que a gente já selecionou os pontos de interesse mais interessantes na imagem, agora a gente precisa fazer o casamento entre eles, entre os pontos de interesse da imagem do livro com os pontos de interesse da imagem da cena, tá? Como que a gente poderia fazer isso? Poderia fazer parecido com o que foi adotado na hora de fazer o casamento de template, tá? Só que agora, ao invés de andar com a sua janela por todos os pixels da imagem, você coloca a janela em cima, centrada nos pontos de interesse. E aí eu defino uma função de similaridade, por exemplo, pode ser a correlação cruzada, que é basicamente multiplicar a intensidade de um pixel pela intensidade do outro pixel. Tá? E aí eu calculo, usando essa função, a soma total. Quando esse valor aqui for alto, significa que aquela região é muito próxima uma da outra. Se for baixo, elas são muito distintas. Tá? O problema é, de novo, a gente vai ter que considerar aqui escala, rotação, transformação de perspectiva, oclusão. Então, essa metodologia não vai funcionar a contento em um ambiente mais diverso. Tá? Então, como que a gente faria aqui? Alguém tem alguma ideia? Já foi falado aqui. Usar os tais vetores lá, qual que é o seu nome? Que o Paulo falou, tá? Esses vetores, eles têm um nome aí, né, que a gente chama de descritores, tá? Porque a função dele é identificar cada um daqueles pontos. Na verdade, o que ele vai fazer é analisar a vizinhança em volta do ponto de interesse e dar uma assinatura para ele, dar um CPF para aquele número, tá? Alguns exemplos: o Sift, o Surf, o Brief, o Orb e o Brisk. Aí, mas você não acabou de mostrar que o Orb e o Sift eram detectores? Também. Né? Aqui é uma confusão. Uma coisa é detectar os key points, a outra coisa é descrever os key points. Então, alguns algoritmos como Sift, Surf, Orb e Brisk são detectores e descritores. Outros algoritmos como o Brief só descreve, não detecta nada. Eu mencionei no slide anterior o Fast. O Fast é só um detector, não descreve nada. Tá? Então, para você ter um bom descritor, tá? O primeiro passo é descrever assim, o que significa ser um bom descritor. O que um descritor ideal deveria ter? Bom, ele deveria ser robusto a ruído, para início de conversa, porque qualquer medida que você fizer da cena vai conter ruído. Se você vier com laser e medir, vai ter ruído. Se você tirar uma foto, vai ter ruído. Se você gastar mais $100 mil numa câmera muito mais cara ou numa lente mais bem feita, vai ter ruído. Então, o ruído a gente não consegue escapar. Aqui é só um exemplo, né? Eu peguei nessa região aqui do monitor e da mesa e dei um zoom. O monitor ele é preto, tem um monte de pontinhos aqui, não sei se vocês conseguem perceber, em tom azulado. Mas ele não era preto. O que esse azul está fazendo aqui? Ruído. Tá? Aqui no cantinho da mesa, né, a mesa é branca, depois a mesa acaba. Aí tem uma sombra que é preto. E essa parte azulada aqui, ou isso aqui
deveria ser branco, né, ou deveria ser preto, não azul. Então, a primeira coisa que o descritor tem que ter é robustez ao ruído do processo de aquisição. A segunda, é óbvio, ele precisa ser robusto a transformações de escala e rotação. Imagina, eu tenho essa foto aqui dessa plantinha. Aí eu resolvo tirar uma foto de uma região que não aparece aqui, a parte de cima. Se esse pontinho aqui, ou uma região aqui, que aparece nessa imagem, o descritor tem que ser capaz de gerar a mesma assinatura. Ah, só porque ele mudou de ângulo, o descritor vai gerar uma outra assinatura? Aí não adianta, tá? Outra coisa, ele tem que ter um mínimo de invariância à mudança de iluminação, tá? Porque você não consegue controlar a iluminação do ambiente. Então aqui, claro, é um caso extremo, né? Você tem a imagem do objeto aqui, e aí por causa da diferença de iluminação, né, dentro e fora do local, a garrafa ficou um pouco mais escura e você não consegue corresponder porque os descritores ficam completamente diferentes. Tá? Idealmente, eles também deveriam ser robustos à ausência de textura. Por quê? Porque tem objetos que não têm textura, eles só têm forma. Tá? Essa é a mais difícil, né? Porque se você tem imagem, a variação no padrão da região, das intensidades do pixel, é tudo que você tem para trabalhar. Tá? É claro que essa variação ela pode ser determinada pela forma. Então, apesar daqui não ter textura, né, esse objeto ou esse, a gente consegue ver variação de intensidade de pixel aqui. E, de novo, tem que ser rápido para ser calculado, para ser comparado e ocupar pouca memória. Por quê? Rápido de ser calculado é porque ele vai ser a segunda etapa no pipeline de detecção, ou de reconhecimento, ou de reconstrução. Tá? Comparado, porque a comparação, como nós vamos ver, né, aqui para frente, é a terceira etapa. Então não adianta você ter um super descritor que você leva, sei lá, um dia para fazer a comparação dele com um outro descritor equivalente. E ocupar pouca memória, porque hoje em dia a gente quer fazer isso em smartphones ou drones. E esses caras aqui têm uma forte restrição de hardware, né? e de bateria. Quanto mais memória você consome, quanto mais ciclo de clock você usa para calcular ou para comparar, mais bateria você usa do seu equipamento e menos ele vai durar. Então, idealmente, né, eles deveriam ser rápidos de ser calculados, comparado e pouca memória. Bom, antes de prosseguir, né, claro que nenhum descritor até hoje conseguiu atingir todos esses pontos aqui que a gente mencionou. Alguns são melhores em determinadas características, outros em outras. Né? O brief, por exemplo, ele é extremamente rápido de ser calculado e comparado, mas não é invariante a rotação e nem a escala. O SIFT é altamente discriminativo, mas ele é super caro de ser calculado e razoavelmente caro de ser comparado. Tá? E aí é esse trade-off que você vai ter que ter. Se você for rodar algum algoritmo, seja no celular ou seja no seu drone, você não vai poder usar o SIFT. Então aqui eu vou dar um exemplo usando o descritor BRISC, né, que é um descritor que está no OpenCV, é invariante a rotação e escala, e ele é binário. Um descritor binário tem uma característica interessantíssima, que todo descritor binário vai ser rapidamente comparável. Vocês sabem por quê? O custo de comparação de um descritor binário é muito baixo. Por quê? Como que a gente compara duas strings de bits? Porque um vetor binário, um descritor binário, nada mais é que uma string cheia de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Como que eu faço para saber se um descritor
se um string de bit é igual ou diferente de outro. Comparando bit a bit. Mas tem um jeito fácil de fazer isso. Alguém lembra? Você pega as duas strings de bit, faz um XOR, que é um OR exclusivo. Como que funciona o XOR? Se os bits forem iguais, se for 0 e 0, o que ele retorna? O que ele retorna, gente? 0. Se for 1 e 1, o que ele retorna? 0. Se for 1 e 0, ele retorna 1. Se for 0 e 1, ele retorna 1. Então eu faço um XOR das duas strings de bits e ele vai dar uma outra string de bit, cheia de zeros e uns. Eu conto nessa outra string de bit quantos bits são iguais a 1. Esse número de bits vai ser exatamente a diferença de um descritor para o outro. Ora, nos processadores que a gente tem hoje, para fazer um XOR entre duas strings de bits, é quase que um ciclo de clock, se não for um ciclo de clock. E nos processadores que têm as instruções MMX, tem uma função lá que chama popcount, que em um ciclo de clock conta todos os bits iguais a 1 na sua string de bit. Então é muito rápido, é literalmente instantâneo comparar descritores binários. Tá? No caso, o BRISC ele é um descritor binário. Então aqui, o exemplo que eu vou dar é basicamente assim, eu tenho eu vou ler a imagem do livro, crio aqui um descritor do tipo BRISC, peço ele para detectar, porque ele também é um detector de key point, pego a imagem, peço ele para detectar os key points, e finalmente para cada um daqueles key points que ele detectou, eu vou pedir para ele calcular o descritor. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa imagem, para cada ponto, para cada key point que tiver aqui, ele vai te retornar um vetor do lado de cá. Aí eu fiz o códigozinho e gerei aleatoriamente aqui o descritor de dois vetores, né? De dois key points, desculpa, o key point 550 e o key point 1408 aqui. E aí vocês veem que eles têm um perfil, né, um padrão diferente. Isso que está identificando um key point, em particular o 1408, e esse padrão aqui que identifica o key point 550. Tá? Vamos lá no demo. Acabei que eu pulei sem querer o demo do key point detector. Que é basicamente eu só rodei, aí ele mostra aqui, né, os key points. Se eu tirar esse... Opa! Deixa eu tentar uma coisa aqui. Se fizer aqui, ele vai aceitar. Aí aqui eu desliguei para ele mostrar as propriedades, então ele só está mostrando lá os key points detectados, tá vendo? Aqui é o descritor. Então, aqui essa parte aqui é só para eu colocar um histograma ao lado do outro, tá? Vamos rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, por exemplo, aqui, ele já selecionou outros dois, o 1700 e alguma coisa e o 1428. Notem que o padrão é diferente. Aqui vai até 62, tá? Eu falei que é uma string de bit, mas você não guarda string de bit. Então, o que é feito é ele empacota esses bits em bytes, e aí guarda um vetor de bytes. Então eu tenho 62 bytes
e aí você multiplica por 8, tem a quantidade de bits que descreve o seu ponto de interesse. Eu posso, por exemplo... Ok. Dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Bom, o próximo passo agora é, uma vez selecionado todos os pontos mais interessantes da sua imagem, do objeto que você quer detectar e da cena onde possivelmente esse objeto vai estar, agora, feito a descrição de cada um desses pontos, o próximo passo é, uma vez que eu tenho o objeto de interesse e a cena onde que ele pode estar, como que eu faço o casamento entre esses pontos, tá? Então, a forma mais direta de fazer esse casamento é fazer um casamento força bruta. Imagine que você tem para o seu objeto aqui, você tenha 100 pontos e aqui você tenha 200. Em geral, do objeto vai ter menos, porque a cena ela contém mais objetos e ela vai ter mais pontos de interesse. Tá? Então, para cada um dos pontos que eu tenho aqui, eu vou comparar o descritor dele com todos os outros. E vou pegar aquele que tiver a menor distância. E faço isso. Então, para cada ponto aqui, eu comparo com todos. Se eu tenho N aqui e tenho N aqui, qual que é a complexidade disso? São dois fors, né? Eu tenho um for aqui e outro for aqui. Então, ela é quadrada, é O de N ao quadrado, tá? Existem formas mais espertas de fazer? Tem, usando também um casamento aproximado por regiões, mas isso eu não vou falar aqui não, só vou falar sobre essa parte mais simples mesmo, que é basicamente fazer um todos contra todos aqui. Então, nesse código, o que eu estou fazendo? Ó, essa D1 é a minha matriz de descritores da imagem, por exemplo, do livro. O D2 é a matriz de descritores da imagem da cena, né? Imagina, se você tem vários vetores e eu empilho um em cima do outro, eu vou ter uma matriz, correto? Então, o que eu estou fazendo? Para cada linha da matriz D1, eu vou calcular qual que é a distância daquela matriz, daquela linha, para linha 0. Estou supondo que o primeiro vetor da cena seja o vetor que está mais próximo do ponto de interesse que eu estou procurando. Aí eu dou um pushback nele aqui. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora, para aquela linha, né, para a primeira linha aqui, por exemplo, eu vou andar por todas as linhas da matriz com os descritores da imagem da cena e vou verificar, olha, a distância que você tem atualmente, ela é maior do que a distância do ponto de interesse, do descritor do ponto de interesse I e o descritor do ponto de interesse J? Se for, então significa que aquele vetor está mais próximo do que o que você tinha antes. Aí você vai lá, guarda o índice, né? Agora ao invés de ser 0, vira J, e guarda aquela distância como a menor. Faz isso para todos da matriz, da matriz de descritores da cena. Depois, volta para a matriz de descritores do objeto e calcula de novo qual que é o mais próximo. Né? Faz isso até acabar. Então, qual que deve ser essa função, né, de similaridade entre os descritores? Isso vai depender do seu vetor de característica, do seu descritor. Por exemplo, se for o SIFT ou o SURF, você pode usar a diferença quadrática. Né? Por isso que comparar SIFT e SURF é caro. O SIFT, por exemplo,
é um descritor com 128 elementos. Então, para cada um dos pontos, você vai fazer 128 subtrações, elevar ao quadrado e fazer uma raiz. Tá? Você pode usar a soma das diferenças absolutas, mas em geral é feito a distância euclidiana aqui, que é a soma das diferenças quadráticas. Isso pode parecer pouco, mas quando a gente tem uma base de dados com centenas de milhares, de milhões de objetos e de cenas, e você quer comparar onde, ou detectar onde que determinados objetos estão em determinadas cenas, para cada cena você vai ter pelo menos aí 10 mil descritores. Se você tiver 1 milhão de cenas, você vai ter 1 milhão vezes 10 mil vezes 128 subtrações e vai ter que levar isso ao quadrado e depois tirar a raiz. Tá? Então isso fica caro. Né? O orb, o BRISC e o BRIF, essa função de similaridade pode ser a distância de Hamming, que é basicamente a distância binária, né? É o shor entre as duas strings de bits e a quantidade de bits que são diferentes ali. Como eu disse, isso é instantâneo para ser feito. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do casamento é essa validação, esse cheque cruzado, que é basicamente o seguinte: você tem aqui o custo do casamento de C1 para C2, né? Que quando você compara o descritor 1 com o descritor na imagem 1 com o descritor da imagem 2. Depois você faz o contrário, você compara o 2 com 1. Aí o que você vai fazer? Você só vai pegar os descritores onde que existe uma interseção entre a correspondência na imagem 1 na imagem 2 e na imagem 2 na imagem 1. Tá? Então, esses caras que estiverem nessa interseção, você guarda como correspondente. Isso é facinho, é só você comparar da imagem 1 com a imagem 2, depois com a imagem 2 com a imagem 1, calcula a interseção. Uma outra forma de melhorar é utilizar a razão entre a distância dos dois descritores mais próximos. Qual que é a ideia? É que é a seguinte: quando você tem, imagina que para um descritor, vamos supor, o D1, tá? Essa aqui é uma imagem, né, extrema. Mas imagina que você tem esse pixel aqui, tá? E aí você calcula o descritor desse ponto de interesse, tá? Aí vai na imagem 2. Agora você vai calcular os descritores daqui. E você encontra que o pixel, o ponto de interesse mais próximo de D1 é o D2. E o segundo mais próximo de D2 é o D3. Tá? O que eu estou dizendo eu vou calcular a razão de D1, qual que é a distância de D1 para D2, e depois qual que é a distância de D1 para D3. E essa distância não é a distância espacial aqui não, é a distância do descritor do D1 com o descritor do D2, dividido pela distância do descritor do D1 pela distância do descritor do D3. Se esses caras forem muito próximos, se essa, por exemplo, vamos supor que D1, essa razão, significa que essa distância daqui para cá é a mesma daqui para cá. Então, você está com um cara ambíguo na mão. Pode ser tanto o primeiro quanto o segundo. Né? Então, uma forma de melhorar é jogar esses caras fora. Por quê? Porque você vai guardar um descritor com ambiguidade grande. E aí, na hora de fazer o casamento, possivelmente você pode fazer o casamento incorreto. Esse aqui é um caso extremo, né? A gente não quer nem esse, a gente quer que ele se corresponda com esse de cá. Tá? Então, esse casamento seria cortado. E vai ser essa abordagem que a gente vai usar mais para frente para fazer a detecção do livro. Tá? Mas antes, vou mostrar aqui como que a gente faria para fazer o casamento na OpenCV. Claro que não vai precisar fazer aquele código lá de 2for, não, isso já está tudo implementado. Você basicamente declara um objeto BF de força bruta, né? Casamento, força bruta. Fala para ele qual que é a distância que ele tem que usar. Então, aqui no caso, eu estou usando a distância de Hamming
porque eu estou usando o BRISC. Se fosse o SIFT aqui, teria que ser a distância L2. Falo para ele fazer aquela validação, aquele cheque cruzado, tá? E peço para ele casar os descritores em DS1 com os descritores em DS2. Antes, é claro, eu detectei e calculei, aqui está ORB, né, mas é BRISC. Todos os key points descritores da imagem do book e da cena. Tá? Aí fiz o casamento, ordenei aqui, basicamente pela distância, o que significa que aqueles que estão com a distância menor são pixels são descritores mais próximos. E aí eu desenhei os 20 primeiros mais próximos. Tá? Então foi essa imagem que eu obtive. Então aqui vocês veem que está o livro aqui, a cena está aqui, e aí a gente tem aqui os pontos que foram correspondidos. Notem que enquanto alguns estão certos, né, esse aqui, por exemplo, está certinho, ó, veio esse para cá. Agora esse está completamente errado, aqui, ó, tá esse aqui no bumbum do elefante, está aqui embaixo também no bumbum do elefante, mas é embaixo. Esse casamento está errado. Tá? E olha que eu estou mostrando só os 20 melhores. Agora, finalmente, o que a gente precisa fazer, o que só a última coisa que falta, é mapear, tá? A imagem aqui para essa imagem do lado de cá. Notem que tem uma transformação aqui, né? Aqui você tá de frente para a câmera bonitinho, tá quadradinho. Aí por causa da perspectiva, esses lados aqui, né, que são perpendicular, que são paralelos, tá? E aqui é perpendicular direitinho. Na cena, por causa da posição da câmera, eles começam a convergir, né? Isso é por causa da transformação de perspectiva. Então agora a gente tem que aprender, uma vez que eu tenho os pixels correspondentes do objeto para a cena, como que eu faço para desenhar esse retângulo do lado de cá? Tá? Então para isso eu vou rever com vocês algumas transformações. Alguém tem alguma pergunta agora? Acho que é um bom ponto de... Não? Bom, um tipo de transformação que todo mundo já deve ter visto, tá? São o que a gente chama transformações afins. O que essas transformações afins fazem? Elas, basicamente, tá, vão transformar ponto em ponto, reta em reta, e quando as retas forem paralelas, elas vão continuar paralelas. Então, se eu tenho esse quadrado aqui e aplico uma transformação, esse retângulo aqui, aplico uma transformação afim, eu posso escalar ele em uma dimensão, escalar nas duas, ou eu posso fazer um cisalhamento nele. Mas o mais importante é que esses caras aqui que eram paralelos aqui, eles continuam paralelos. Tá vendo? Tem um outro tipo de transformação, que é a transformação por perspectiva, que é a que acontece quando a gente tira uma foto. Nessa transformação, um quadradinho ele pode virar qualquer coisa. Pode reduzir de tamanho, pode aumentar de tamanho, ou você pode ter regiões que eram paralelas começarem a convergir. Tá? A transformação afim, né, o que a gente poderia fazer? Se você tem aqui uma fotinha aqui e tem um muro, ela fala, eu quero colocar essa foto, aplicar ela aqui em cima, nesse muro. Você pode usar a transformação afim. Vai pegar essa foto, coloque ela aqui maior, ela ficou maior, ou coloque ela reduzida. Tá? Mas ela não serve para o nosso caso, porque na cena, a transformação que levou a imagem do livro para o resultado que ela está na cena foi uma transformação de perspectiva. Tá? Em OpenCV, você pode calcular a sua transformação afim, usando essa função, né, getAffine_transform, basicamente falando quais são os pontos da fonte, da imagem de origem, para a imagem de destino. E aí ele te dá uma matriz de transformação. Então, por exemplo, imagine que eu tenho esse triângulo e quero transformar nesse. O que a gente tem aqui? Tem uma rotação e uma escala.
Rotação preserva os objetos que estiverem paralelos vão continuar paralelos, né? Então, o que vai acontecer? Eu falo que esse ponto é igual a esse ponto é igual a esse ponto é igual a esse. Dou na getAffine transform e ele vai me dar qual que é a transformação que leva isso aqui para isso aqui. Então, vocês já devem ter percebido que a gente não precisa chegar e colocar na mão que esse ponto é igual a esse. Se eu tiver duas imagens, eu posso usar a detecção de key points, depois a descrição, ele vai me dar essa correspondência, depois eu faço o casamento, ele vai me dar essa correspondência, e aí eu calculo a matriz. Tá? Claro que a gente não vai poder pegar uma imagem e multiplicar ela por uma matriz. A gente tem que fazer alguns tratamentos e aí tem que usar o warp e affine aqui. Por quê? Imagina que você vai aumentar muito o tamanho da sua imagem. Sua imagem, pensa num caso como uma imagem 2x2 pixels. Você quer transformar ela em 4x4. Vão ter pixels ali que não existiam. E aí, o que você preenche ali? Aí você vai ter que fazer uma interpolação, tá? E aí essa função já faz isso para você. Bom, mas as transformações afins, elas não servem para o nosso caso especificamente, tá? Porque a gente tem uma transformação de perspectiva. Então, uma transformação que funciona para a gente é a transformação que a gente chama de homografia. O que é uma homografia? Alguém já ouviu falar em homografia aqui? Quem já ouviu homografia? Uma homografia, ela é uma transformação que vai mapear pontos que estão em um plano para pontos que estão em outro plano, tá? Então, por que esse negócio é interessante? Porque os pixels que tiverem nessa imagem aqui, quando eu tirar uma outra foto desse livro, eles estavam num plano aqui do livro e vão ir para um outro plano da imagem. Então, a transformação que eu estou procurando, que leva esses pixels aqui, que estão num plano, para esses pixels que estão em um outro plano, é a homografia. Tá? E, bom, isso é interessante, né? Existem vários planos em cenas naturais, especificamente aqui para o nosso exemplo, né? O livro aqui, a capa dele é um plano, tá? E a homografia tem diversas aplicações práticas, né? Registro de imagem. O que é um registro de imagem? Imagina que você está sobrevoando uma região e aí você tira várias fotos daquela região. Para você formar o mosaico dessa região, você tem que colocar todas aquelas imagens em um sistema de referência único. Tá? E se essas imagens tiverem sido adquiridas por um avião em uma altura razoável, você pode aproximar tudo por um plano. Então, o que vai transformar uma imagem para outra é a homografia. Tá? Para retificar a imagem, aí, basicamente, quando a gente tem algumas distorções, tá? Ou a gente quer fazer alinhamento de linhas epipolares, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas basicamente, se você tem duas câmeras e quer alinhar as imagens, você pode usar uma homografia. E aplicação de textura também. E, é claro, para fazer correspondência de ponto e criação de panoramas. Não criações de panoramas mal sucedidos como esse. Gente, nunca tentem fazer mosaico de criança ou de cachorro. Não dá certo. Então, o que é essa homografia? Né? Qual que é a cara dela? Tá? Isso é uma matriz 3x3. Tá? Aí ela tem aqui 9 valores. Tá? Ela vai pegar um ponto de 2 dimensões. Aqui eu vou pegar e homogeneizar esse ponto, que é basicamente eu vou colocar aqui, uma terceira coordenada. Ele vai multiplicar esse ponto por esses valores, vai me dar um outro ponto em coordenadas homogêneas. Tá? Homogeneizar um ponto 2D é basicamente colocar aqui. Deshomogeneizar um vetor é basicamente dividir os dois primeiros termos pelo último. Então fica x dividido por w, y dividido por w', e aí você vai ter o seu ponto na outra cena, na outra imagem.
Então, o que a gente acaba ganhando aqui com a homografia, tá? A gente, olha só, aqui tem um plano, tá vendo? Esse ponto aqui, ó, ele vai ser, isso aqui são duas câmeras e aqui é a cena, tá? Então esse ponto está no plano. Aí eu venho aqui e projeto o ponto nessa câmera, vai dar a imagem dele aqui. Esse ponto visto por essa câmera vai ser projetado do lado de cá. Note que a transformação que leva esse ponto, que está nesse plano, para esse ponto que está nesse plano, é uma homografia. A transformação que leva o mesmo ponto para esse outro plano é uma outra homografia. E a transformação que leva esse ponto, que está nesse plano, para esse plano, para esse ponto que está nesse plano, também é uma outra homografia. Tá? Então, eu, ao invés de ter que ir lá na cena, vir para cá, voltar na cena, voltar para cá, eu posso vir de uma imagem e ir para outra imagem, diretamente usando uma homografia. É claro que isso tem que estar num plano. São pontos em um plano que vão ser transformados em outros pontos que estão em outro plano. Tá? Só para ilustrar, né? Imagina que eu tenho um plano aqui. Para você pegar e projetar, né, você teria que, quer dizer, ir de uma imagem para outra, eu precisaria vir para cá, fazer a transformação perspectiva, e aí eu vou chegar aqui, tá? Para eu vir para cá, eu teria que fazer as mesmas coisas. No caso de uma homografia, tá? Só para vocês terem ideia da complexidade, imagina que está aqui a cena, tá? Para você projetar um ponto, você tem que ter a rotação e a translação da câmera, que é basicamente para onde que a câmera está olhando e aonde que ela está. Se a câmera está aqui, é diferente dela estar aqui. Então, essa rotação, essa translação, que me fala onde que a minha câmera está no mundo. Tá? A outra coisa é fazer a transformação perspectiva. Isso é basicamente o zoom que você dá, são o que a gente chama de parâmetros intrínsecos da câmera. Então, qual que é a distância focal da sua câmera? Você tem que saber isso. Finalmente, você tem mais alguns parâmetros internos da câmera, que é qual que é o centro óptico, o ponto principal da sua câmera. Existe distorção radial e coisas do gênero. Eu só quero exemplificar que, assim, para você sair daqui do objeto e vir para cá, você tem que passar por isso tudo aqui, tá? Ou então você pode simplesmente sair daqui e vir para cá direto por uma homografia. Notem, olha, tem uma matriz aqui 4x4, 4x4 aqui e depois uma 3x3. Do lado de cá eu só tenho uma 3x3. Por quê? Porque eu estou supondo que o ponto que eu estou projetando daqui para cá, ele está num plano. Tá? Aí as coisas ficam um pouco mais fáceis. Como que a gente calcula essa homografia? Tá? E na disciplina de visão computacional a gente vê lá o passo a passo, né, como que isso é calculado, qual que é o algoritmo. Aqui a gente pode usar a Find Homography da OpenCV. O que ela pede? Ela pede os pontos de origem e os pontos do destino. O método que vai ser utilizado para calcular e um limiar aqui que vai depender do seu método. Se você escolher esse CVL-MEDS aqui, ele vai usar todos os pontos, ele vai fazer um mínimo quadrado. Tá? Se você usa um Randstad, que é um método robusto a erros grosseiros, tá? Aí você define um limiar aqui para falar, ó, se o pixel estiver distante mais do que 5 pixels, então você joga ele fora porque ele é um erro super grosseiro. Tá? Então, em geral, o que é feito é usar o Randstad aqui como método. Do lado de cá, a gente coloca os pontos, os key points na imagem do livro. Do lado de cá, a imagem, os key points da imagem da cena. Isso depois que a gente fez o casamento. Tá? E aqui você usa um limiar, pode ser 5, por exemplo. E aí, bom, então para a gente calcular a homografia, a gente precisa do source e do destino aqui, tá? Quer dizer, a origem e o destino, de onde que vem para onde que vai. Opa! Então, esses aqui seriam os pontos. A gente tem que primeiro definir quem que está correspondido a quem aqui,
Isso a gente pode fazer via descritores e o casamento por força bruta, fazendo lá o cheque cruzado e olhando se o segundo mais próximo ele está muito próximo do primeiro mais próximo, tá? E aí finalmente, né, quer dizer, que é isso, é basicamente, aqui eu nem estou usando o primeiro e o segundo mais próximo, eu simplesmente estou fazendo o força bruta e pegando os melhores, né, sei lá, os 20, os 30 melhores, tá? E aí o que eu faço? Calculo a matriz de homografia, tá? Eu dou os pontos aqui do livro e os pontos do destino, isso com eles já correspondidos, tá? 2 dimensões da imagem do livro, e aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular, eu vou transformar aqueles pontos ali, que são basicamente 4, né? 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Usando a minha matriz de homografia calculada do lado de cá. Aí você vai ter os 4 pontos na outra imagem, né? E aí você, né, eu tenho esse ponto. Agora, ao multiplicar pela homografia, eu vou ter este e este ponto. Tá? Aí, a gente pode fazer coisas interessantes, né, como, notem, aqui eu tenho o livro, né, que eu tirei com a câmera, tá? Eu coloquei o livro em pé, assim, tá? Tirei uma foto dele. Depois eu deitei ele e tirei outra foto e tentei pedir o algoritmo, esse códigozinho que eu mostrei para vocês, detectar, e ele detectou, tá? Aí vocês podem falar, tudo bem, mudou um pouquinho de cor aqui por causa da iluminação, né? O BRISC, ele tem alguma invariância na iluminação. Ele também foi robusto à rotação, notem que houve uma rotação aqui. Ele também foi robusto à transformação de perspectiva, né? Esses caras aqui, ó, eles eram paralelos aqui, estão convergindo. Mas poderia ser pior. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui a garrafinha de Coca-Cola e notem, mesmo com a garrafinha, olha só, aqui ó, tem vários pontos de interesse aqui que ele usou para fazer a detecção. Aí eu coloquei a garrafinha de Coca-Cola aqui, em cima, e ainda foi possível. Por quê? Porque eu não preciso usar a imagem toda para fazer a detecção. Eu só preciso de parte da imagem para fazer a detecção. E, na verdade, para calcular uma homografia, a gente só precisa de 8 pontos. Então, se você conseguir corresponder 8 pontos aqui de uma maneira boa, você consegue calcular uma boa homografia e detectar o objeto aqui, tá? Então, vamos ver agora, gente. Ok. Vamos ver se vai funcionar. Então, aqui ele está, né? Vocês notem que esses pontinhos azuis que estão aparecendo são casos degenerados da matriz que ele tentou calcular e ficou ruim, tá? Então, eu venho aqui com o livro e aí ele detectou o livro, né? E aí, por exemplo, eu posso cobrir parte do livro que ele ainda continua detectando, tá? Eu posso rotacionar o livro também, tá? Oi, vem para cá. Vou colocar o livro de cabeça para baixo, completamente de cabeça para baixo. Tá. Eu posso causar algumas transformações de perspectiva. Tá. Notem que ele está robusto, inclusive, a essa transparência que está acontecendo aqui. Tá. É claro que esse negócio aqui também não é perfeito, né? Se eu fizer assim, ó, vamos ver aqui. Assim, ele já não consegue mais, tá vendo? Começa a não consegue calcular porque possivelmente, as correspondências entre os pixels, elas são muito erradas. E aí ele calcula uma matriz de homografia completamente maluca, tá? Eu inclusive consigo fazer um teste para ver, essa matriz de homografia ela é boa ou ela é ruim. Se ela for ruim, eu não considero. Aí não ia ficar aparecendo essas coisinhas azulzinhas. Mas eu queria mostrar para vocês que, né, o que está acontecendo. Então, por exemplo,
Vamos ver até onde que eu consigo fazer ele parar de funcionar aqui, por oclusão. Aí já parou, tá vendo? Oi. Ok. É um milagre demo a funcionar assim, né, na hora da apresentação. Mesmo os mais simples, assim, sempre dá algum probleminha. Tá? Bom, então é isso. Eu não sei se vocês notaram, assim, de fato, isso não é o estado da arte, né? Eu queria só dar um gostinho para vocês do que a gente vê em visão computacional na disciplina. Isso é tudo, cada um desses passos que eu falei, olha, essa é uma função da OpenCV. Essas funções, né, elas implementam algoritmos que têm várias propriedades e limitações. E cada uma dessas funções, elas são estudadas em profundidade nas disciplinas de visão computacional e outras disciplinas. Tá? Eu vou abrir para perguntas e enquanto vocês perguntam, eu vou colocar um videozinho mostrando um problema, um trabalho recente dos nossos alunos lá de doutorado e de mestrado, que a gente basicamente está tentando incorporar semântica para fazer hyperlapse de vídeos. Vocês já ouviram falar do hyperlapse da Microsoft? Quem já ouviu falar? Não, tudo bem. Então procurem, porque é muito interessante. A gente está desenvolvendo um lá, né? E aí eu vou deixar o vídeo rodando aqui, abro para perguntas. Qualquer dúvida, né? O meu e-mail, o site do laboratório e a minha página web. Obrigado, gente.